Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa turma top, nessa turma maravilhosa, a 19 CDD 08. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito relevante. Vamos falar sobre direitos trabalhistas do cuidador. Vocês sabiam que o cuidador tem direitos trabalhistas? Vocês sabiam que a gente precisa conhecer os nossos direitos como profissional para conseguir exigi-los dos nossos empregadores? Então, está imperdível, muito importante para que você saiba que você tem direito, os tipos de contrato que você pode ter, onde você pode atuar, de que forma você pode atuar, tá? Então, vem comigo para a gente conhecer todos esses tipos de contrato, para a gente entender como é que eles funcionam e principalmente para que você entenda e já se visualize trabalhando das diversas maneiras que essa profissão nos permite, tá? Então, vem comigo. Abre lá seu material, como sempre eu peço para vocês pegarem o material, né? Então peguem o material, seu livrinho lá de profissão do cuidador, tá? E vamos ver a partir de qual página e qual capítulo a gente vai trabalhar hoje. Então, vai lá, ó, no capítulo 4, como eu coloquei aqui, certo? A partir da página 24, lá vocês vão encontrar este nosso tema de hoje, o nosso conteúdo, direitos trabalhistas, né? E aí eu boto uma interrogação já aqui no início, direitos trabalhistas, o que esta palavra composta, o que é que isso quer dizer? O nome já tá dizendo, né, meu povo? É até autoexplicativo. Direitos do trabalhador. Então, eu como trabalhador, quais são os direitos que eu tenho, né? O que é que eu posso exigir? Como é que eu vou trabalhar? Então, é por isso que a gente trouxe para vocês tema muito importante, tá? E eu acho maravilhoso o nosso material abordar esse tema, porque é um tema que muitas vezes não é falado e que a gente fica, né, quando chega no mercado de trabalho sem entender como é que a gente pode exigir nossos direitos e principalmente trabalhar conforme a lei, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria que vocês me respondessem era se vocês sabem quais são os direitos que vocês têm como trabalhadores dessa área, né, de cuidador. Então, sendo cuidador, quais são os direitos que vocês têm? Quais são os tipos de contrato que você pode firmar com uma pessoa? Será que você pode trabalhar no âmbito residencial, no âmbito mais empresarial, né? Trabalhar por conta própria, e aí, como é que funciona isso tudo, tá? Então, aqui, claro, o nosso intuito é que você tenha uma noção, tá? Aprofundamentos são sempre cabíveis, que a gente consulte profissionais especializados, né? Se você precisar de algum auxílio de um contador, de um advogado, é muito importante, né? Que você saiba ir atrás desses recursos, mas a gente vai lhe dar aqui um embasamento para que você consiga entender, né, e ter a noção dos seus direitos, dos tipos de contrato que regem sua profissão, certo? Lembrando, gente, antes de a gente falar qualquer coisa, é que o que mais acontece, né, de problemas com contratos é quando a gente não lê o contrato que a gente assina. Só o que eu vejo são pessoas que reclamam, né, que quando eu comecei a trabalhar não me disseram que ia ser assim. Mas sempre que você inicia em um trabalho, né, é firmado um acordo e é muito importante que você exija que esse acordo ele seja escrito, que ele seja documentado, que você assine concordando com o que está ali. Muitas vezes é muito comum que na empolgação, a gente feliz com um novo emprego, querendo começar a trabalhar, a gente passa por cima disso, né? E, não, assinei aqui, não lembro nem o que eu assinei. Mas sei que eu assinei, né? Ele falou um monte de termos lá que eu não conhecia. E aí são nessas horas que a gente sai prejudicado, tá? Não só no trabalho, mas em qualquer coisa que eu vou assinar, que eu vou me prontificar, né? Se eu vou assinar um contrato, se é contrato, eu preciso ler aquele contrato. E não tem problema nenhum a gente pedir ao nosso empregador, a pessoa que está nos contratando, um tempo para ler o contrato. Pelo contrário, isso mostra seriedade, mostra que você sabe o que está fazendo, que você entende da sua profissão e que você quer realmente ficar respaldado. Diferentemente de você agir na empolgação, assinar algo que você não sabe nem como funciona, depois que você vai ler que já assinou, aí já era, certo? Então, é por isso que eu trouxe, né, todos os tipos de contrato que vocês podem firmar, dependendo da maneira como vocês estão trabalhando, como vocês querem trabalhar, querem atuar, mas sempre respeitando as legislações e sempre respeitando o que está lá no seu contrato, né? Se você assinou o contrato é porque você concordou com aquilo, tá bom? Então, é importante que se diga de antemão, né?
que eu até já falei para vocês em outro encontro, certo? A profissão de cuidador, ela já é regulamentada pela Classificação Brasileira de Ocupações, certo? Então, já tem um código lá do CBO, que é o 5162. Isso já define a profissão de cuidador como alguém que cuida, né, a partir de objetivos estabelecidos ou por instituições, ou realmente de maneira particular. Então, algum familiar ou próprio paciente contrata você. E você vai ter como obrigações, como deveres, zelar pelo bem-estar do paciente, pela saúde, pela alimentação, higiene e tudo mais, né? A parte psicossocial também, que é muito importante. E essa classificação da CBO, o que é que ela significa? O que é que significa ter lá a classificação no Código Brasileiro de Ocupações como cuidador? Garante, gente, que essa profissão ela seja reconhecida nos órgãos oficiais, como no Ministério do Trabalho, na Previdência Social, na Receita Federal, no IBGE, certo? São órgãos que o IBGE, por exemplo, né, faz a pesquisa dados do país, então ele consegue pesquisar lá, de acordo com a classificação, quando você está lá classificado nessa ocupação, quantos cuidadores tem no país, vamos dizer assim, eu vou precisar me aposentar, dizer lá qual é a minha ocupação, a Previdência Social, ela fica responsável por isso, né? Não, quero pedir meus direitos trabalhistas e tudo mais, o Ministério do Trabalho, ele já também reconhece a profissão de cuidador, certo? Então, isso claro, o início do reconhecimento dessa profissão é uma profissão que ainda tende muito a crescer, porém, ainda nós temos alguns percalços, né? Algumas pedras no sapato aí para conseguir realmente elevar essa profissão como, de fato, uma profissão da saúde, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a categoria de cuidador, ela ainda não é o cuidador, ele ainda não é visto como um profissional da classe da área da saúde. Prof, não tô entendendo. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que, por exemplo, o profissional cuidador, ele não é classificado como médico, né, na mesma classe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, certo? Por ele não entrar ainda nessa área, né, já existe uma briga, já existe uma luta para isso, ele fica restrito à classificação de ocupações, como a gente viu, certo? Então, já está na classificação de ocupações brasileira, já garante muitos direitos para nós cuidadores, isso é muito importante, mas a tendência é que, olha que maravilha, daqui a algum tempo a profissão do cuidador, ela vai estar sim na classe da área da saúde, e isso vai nos garantir outras questões muito maiores, né? Direito à insalubridade, direito a outros direitos que o profissional da saúde como um todo tem, inclusive poder atuar em outras áreas muito mais abrangentes do que apenas no domicílio ou em casos de repouso, certo? Então, perspectiva positiva de crescimento dessa profissão, certo? Por a gente, então, não ter ainda, né, essa totalização da regulamentação da área da saúde, o que é importante o contrato. Porque é no contrato que você vai estabelecer o que você exige como profissional e o que o empregador vai lhe dar como fornecedor, né, daquele local do seu trabalho. Então, por isso que é importante a gente conhecer os tipos de contrato, e eu trouxe eles aqui para a gente conhecer, certo? O primeiro tipo de contrato que pode ser estabelecido é um contrato de cuidador com vínculo empregatício, regido pela CLT, né? Que são regras em que os trabalhadores eles ficam submetidos e os empregadores também. Isso dá direito a que tanto, professora, se eu for trabalhar dessa forma? Dá direito a um contrato individual de trabalho, a carteira assinada, né? São profissionais que aí, quando você assina esse tipo de contrato, você vai trabalhar em uma empresa, certo? Então, quando você assina com vínculo empregatício dessa maneira, nesse primeiro tipo de contrato, é o cuidador que vai estar atuando aí numa casa de repouso, num asilo, certo? E aí, dessa maneira, ele se enquadra nesse tipo de contrato, que é o contrato de vínculo empregatício regido pela CLT. E aí, ele tem direito à carteira assinada, tem direito à insalubridade, se a instituição pagar, né? Que é aquela taxazinha quando a gente tá lidando com locais de risco para a nossa saúde, tem direito a pagamento de horas extras, tem direito adicional noturno, se você precisar ficar de maneira noturna naquela instituição, certo? Então, é um tipo de contrato bem amplo, que você vai ter todos os direitos do trabalhador de carteira assinada, certo? O salário ele vai ser acordado junto com o empregador, claro que não menos de um salário mínimo, e todos os direitos que essa carteira assinada lhe dá.
tá bom? Então, esse primeiro tipo de contrato é aquele contrato que eu estou firmando com a empresa, tá? Eu não estou firmando lá para ir para casa do meu paciente. Eu vou lá para uma instituição em que ele está e que não tem apenas um paciente, tem vários, certo? Outro tipo de contrato é quando você se torna um cuidador autônomo. O que isso quer dizer? Então eu agora vou trabalhar por conta própria. Eu não quero trabalhar em empresa, professora, quando eu terminar esse curso, nem quero trabalhar em casa de ninguém. Eu quero trabalhar dando plantão. Eu quero ficar lá uma noite com um paciente na casa dele, outra noite com alguém que me chama para ficar no hospital, também com outro paciente. Então eu vou ser autônoma. Isso quer dizer que eu vou trabalhar por conta própria, tá? Então eu não vou ter lá um contrato assinado com alguém. Eu vou prestar um serviço quando aquela pessoa ou aquelas pessoas me solicitam. Isso é muito importante para que vocês entendam uma coisa. Quando eu me disponho a trabalhar dessa forma, eu que vou ser responsável, por exemplo, por contribuir lá na Previdência para um dia me aposentar, por ter direitos trabalhistas, porque dessa forma, certo? Só sendo prestador de serviço, você ser autônomo, só dando plantão, trabalhando em um canto ou em outro, sem ter vínculo com nenhuma empresa, você não vai ter direito a uma aposentadoria, por exemplo, a não ser que você contribua, certo? Então, você como autônomo, você pode ir lá receber o dinheirinho dos seus plantões e tirar uma certa parte lá para fazer a contribuição com a Previdência Social para quando você tiver a idade correta, você se aposentar, certo? Como cuidador. Então, esse é um tipo de trabalho que está crescendo muito, muitos cuidadores se interessam por isso, né? Porque aí você trabalha como quer, quando quer, faz sua renda, faz o valor que você ganha por mês, apesar de às vezes ficar cansativo, mas muitas vezes num plantão noturno, 3 plantões noturnos por semana, você às vezes tira um valor já razoável, né? Por mês que dá para você se manter. Mas não esqueçam que quando você trabalha de maneira autônoma, você não tem relação trabalhista com ninguém, né? E isso faz com que você tenha que pagar essa previdência se você um dia quiser se aposentar e ter esses direitos da aposentadoria que são importantes, né, gente? E aí, nesse caso, você pode tanto trabalhar como pessoa física, quanto você pode abrir uma empresa, um CNPJ para trabalhar lá. Vou abrir lá um CNPJ para mim mesmo, né? Vou chamar mais 1 ou 2 amigas. Nós vamos ser donos desse CNPJ, vamos trabalhar lá, cuidadores de idosos. Vai abrir lá um CNPJ, uma empresa disso. E aí você trabalha por conta própria. Da mesma forma, tem que contribuir para poder se aposentar. O outro tipo de contrato é um contrato de cuidador de pessoas doméstico, né? Esse é o que as pessoas mais têm noção, que é quando você vai realmente morar na casa daquela pessoa. Morar, que eu digo, prestar o serviço na casa da pessoa, né? Não necessariamente morar, porque você não vai desempenhar seu papel ao longo de todos os dias integralmente, certo? É muito importante que se diga que existe muita confusão entre o cuidador doméstico, né? O profissional que trabalha na casa, até mesmo a empregada doméstica, né? O trabalhador doméstico com alguém da família, né? Não, é porque já é da família, ele dorme aqui, acorda, mora aqui, e acaba que esse profissional é muito mais explorado do que se tivesse seus horários certos de trabalho, porque aí não tem hora certa para trabalhar. Na hora que o patrão chega, já tem que botar as coisas, né? Imagine como é. E o cuidador acaba também passando por isso, quando dorme sempre no trabalho. Então, é importante dizer que quando o cuidador ele está lá, estabelecendo um vínculo doméstico, trabalhando de carteira assinada no serviço doméstico, né, com o paciente em casa, ele tem todos os direitos de prestação de serviço do profissional doméstico, né, carteira assinada, mas também tem direito a tudo que você sabe dos benefícios, né, então direito a férias remuneradas, licença maternidade, repouso semanal remunerado, né? Então tem que ter folga na semana, isso é imprescindível. E outra, se você estiver lá sendo contratado para ficar manhã e noite, né? Você pode e deve entrar num acordo com o seu patrão de receber um adicional noturno, de conversar como isso vai ficar, porque querendo ou não, entra como horas extras, tá? Então tem que ver direitinho nesse contrato o que é que está acordado, ou de repente, então eu vou ter folga sábado e domingo em vez de só um dia, já que eu durmo à noite, né? São acordos que você pode fazer, está livre para fazer. Então esse é o tipo de contrato em que você vai trabalhar de maneira doméstica, na casa do paciente, certo? E aí você vai ter direito também a todas as regras de carteira assinada, né? Direito às férias, direito ao 13º, vale transporte, tá? E aí, como sua carteira vai ser assinada, você vai ter direito no futuro à Previdência Social, tá?
E pra gente finalizar, o último tipo de contrato é o cuidador de pessoas voluntário. Aqui eu chamo a atenção que você não vai ter remuneração, mas vai ser de grande importância para a sua formação, tá? Eu sempre digo para os meus alunos que se você puder ser voluntário em qualquer coisa, seja, porque você aprende, né? E aí, quem sabe até você fique como efetivo, lhe contratem. Isso para o currículo é muito importante, a gente ter atividades voluntárias, aprender na prática, né? Nem sempre a gente tem oportunidades muito ricas de prática e quando você se torna voluntário de uma instituição, você aprende muito, tá? Então, pode ser feito sim um tipo de contrato voluntário, né? Esse contrato é feito e você fica ciente diante do contrato que você está fazendo por vontade própria, não vai ter remuneração por um período de 1, 2 meses, 6 meses, independe do período que você quiser ficar como voluntário e que a instituição lhe receber, tá? E aí pode apenas haver um auxílio transporte e um auxílio alimentação, tá? Mas nada mais do que isso, não pode ter remuneração. Certo, gente? Então, esses foram os tipos de contrato. É muito importante, tá? Que vocês façam o exercício, exercitem o que a gente falou agora, conheçam, revejam o que eu tô falando aqui, leiam o material de vocês. Tem que ler o material, tá, gente? Sempre abrir o material, ler o material, porque é isso que vai fazer vocês fixarem. Não adianta vocês virem só o conteúdo e tentarem responder as questões sem ver o material. Tem que ser as duas coisas, tá bom? Trouxe uma questão aqui que vocês vão encontrar lá, vamos ver. Quais tipos de contrato podem existir para a profissão de cuidador? Vimos aí, né, que temos 4 tipos de contrato. Aquele que eu vou trabalhar em alguma empresa, como autônomo, como profissional lá na residência ou como voluntário, certo? Então, essa questão e mais outras vocês vão encontrar lá no nosso formulário, tá bom? Sempre feito com muito carinho. No nosso próximo conteúdo a gente vai falar como é que eu preciso me cuidar como cuidador. Então, é um tema muito importante, cuidando do cuidador. A gente vai ver que é muito importante nessa profissão que a gente se cuide, né? Que a gente cuide da nossa saúde para que a gente consiga cuidar melhor de outra pessoa. A gente só consegue cuidar de outra pessoa quando a gente tá bem, beleza? Então, estudem, tirem dúvidas, eu tô sempre disponível. Até a próxima.